E a gente abre o programa de hoje com a informação de um incêndio que aconteceu a uma residência no bairro de Jaguaribe ontem à noite aqui na capital. Deixa eu chamar mais uma vez Vanessa Costa, que está lá no local. Bom dia, Vanessa, e bem-vindo mais uma vez ao Correio Manhã. Bom dia, Jomar. Você, a todo mundo que nos acompanha no nosso Correio Manhã. A gente inicia a edição de hoje falando de um incêndio que aconteceu em uma casa no bairro de Jaguaribe, de frente nas imediações entre a Policlínica Jaguaribe e o Hospital Arlinda Marques. O incêndio deixou marcas fortes na casa. A gente consegue acompanhar nessas imagens os resquícios que ficaram em uma propriedade. Essa é a parte da frente da casa, onde a gente avalia que ou estava em construção ou em reforma, porque existem materiais ao redor da casa também que nos dá a entender isso. Tem tijolos, tem um pouco de areia, são materiais relacionados à construção, mas esse ponto onde o foco do incêndio foi de fato mais forte é como um quarto construído à parte da casa. A gente vê a cor da parede muito intensa, muito escura, realmente relacionada a essas chamas. A informação que temos do Corpo de Bombeiros é que o incêndio ocorreu por volta de 1h da madrugada e entre as vítimas, 2 mulheres de 30 anos e 35, um homem de 28 anos, entre os 3, um casal, então é um casal, um homem e uma mulher, e uma terceira pessoa, que seria outra mulher que estava na residência no momento. Além disso, 2 crianças, uma criança de apenas 1 ano de idade e outra de 9 anos. Ao todo, 5 pessoas acabaram se ferindo durante esse incêndio na noite para a madrugada de hoje e foram socorridas para o hospital de trauma. Além disso, existe a informação de que ontem à noite essa região aqui ou essa residência ficou sem energia elétrica. Então, pessoas que têm comércio por aqui acabaram citando isso pra gente, que no final da tarde, início da noite, eles utilizavam velas aqui para poder utilizar essa energia, né, para ter iluminação, já que esse local, essa residência, estava sem energia. Mas existe uma apuração da polícia que investiga se foi um incêndio criminoso ou não, porque existe um relato também testemunhal de que possivelmente poderia ter sido criminoso. Então isso vai ser avaliado durante a investigação da polícia se algum recurso externo foi utilizado para que esse incêndio acontecesse, como gasolina, como algum material inflamável que pode então ter tido contato com as velas, né, e ser associado, então gerado esse incêndio aqui nessa propriedade que fica no bairro de Jaguaribe. As 5 pessoas que foram feridas foram socorridas para o trauma e Glaucia Araújo está acompanhando esse caso de lá para atualizar o estado de saúde dos 5, lembrando que entre eles 2 crianças, uma de apenas 1 ano de idade e outra de 9 anos, né? 3 mulheres e 2 crianças que infelizmente ficaram feridas na noite de ontem nesse incêndio aqui no bairro de Jaguaribe. Glaucia traz as informações de saúde para atualizar como estão, se estão bem, se foram ferimentos leves ou graves após esse incêndio. Glaucia. Vanessa, bom dia, Jomar, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Manhã. E as primeiras vítimas que chegaram aqui no Hospital de Emergência e Trauma vieram em ambulâncias do resgate do Corpo de Bombeiros. Chegaram as primeiras um pouco mais depois de meia-noite, entre elas 2 crianças. De acordo com o boletim médico divulgado agora há pouco pelo Hospital de Emergência e Trauma, a criança de 1 ano passou por procedimentos médicos de emergência e segue em observação na pediatria. O quadro clínico dela é regular. A criança de 9 anos também passou por procedimentos médicos de emergência e segue em observação na pediatria. O quadro clínico dela também é regular. A pessoa de 30 anos, que veio também de Jaguaribe, passou por procedimento médico de emergência e segue em observação da cirurgia geral. O quadro clínico é estável. A de 35 anos
também passou por procedimento médico de emergência, segue em observação na cirurgia geral e o quadro clínico é regular. A de 28 anos passou por procedimentos médicos de emergência, segue em observação da cirurgia geral e o quadro clínico é estável. Aqui no Hospital de Emergência e Trauma, no momento a gente ainda não encontrou nenhum parente dessas vítimas, claro, porque devem estar aí resolvendo alguma coisa. Esse caso vai ser investigado pela polícia, então a gente tem aí muitos capítulos para saber o que aconteceu nessa casa. Eu volto contigo, Jomar. Ok, obrigado, Glaucia, pelas informações, né? Fomos, então, até o local onde o incêndio aconteceu, com a Vanessa Costa, depois até o Hospital de Trauma, porque 2 crianças, né, ficaram feridas nesse incêndio, onde há suspeitas de que pode ter sido aí um incêndio criminoso. Eu espero que não tenha sido um incêndio aí acidental, já que, como a própria Vanessa Costa nos trouxe, né, estava faltando energia ali na região no momento em que o incêndio aconteceu e as pessoas usavam velas, porque se tiver sido um incêndio criminoso é de uma maldade, de uma crueldade tremenda, né, com essas pessoas, infelizmente.